O painel do elevador brilhou no escuro. Um número acendeu. 13º andar. O segurança franziu a testa. Aquilo não fazia sentido. Aquele prédio não tinha um 13º andar. Nunca teve. Ele apertou o botão para cancelar, mas o elevador não respondeu. O painel piscou. A luz do botão parecia queimando de dentro para fora. O elevador parou. As portas deslizaram para os lados, revelando um corredor longo e escuro. O cheiro de poeira e umidade invadiu suas narinas. Por um momento, ele pensou ter visto uma sombra se movendo ao fundo, mas não havia ninguém ali. Só o vazio absoluto e a certeza de que ele nunca deveria ter subido até aquele andar. Agora, ele estava preso, e algo ali dentro sabia disso. O nome dele era Marcos, segurança noturno de um grande prédio comercial no centro da cidade. O turno começava sempre do mesmo jeito: patrulha pelos corredores vazios, conferência das câmeras de segurança e café ruim o suficiente para mantê-lo acordado até o amanhecer. Mas naquela noite, algo estava diferente. Por volta das 2h37 da manhã, um alerta soou na central de monitoramento. Movimento detectado no 13º andar. Marcos franziu a testa. Aquilo não era possível. O prédio não tinha um 13º andar. Ele rolou a gravação da câmera, esperando encontrar um erro. Mas então viu algo. A tela mostrou um corredor escuro. O local não fazia sentido. Era como se existisse, mas ao mesmo tempo não estivesse ali. E então, por uma fração de segundo, uma silhueta se moveu. Um arrepio subiu por sua espinha. Ele voltou à gravação. De novo. Nada. O feed estava vazio, mas o alerta permanecia ativo. Havia algo lá. Marcos hesitou. Seu instinto gritava para ignorar, para seguir a noite normalmente. Mas algo dentro dele precisava saber, precisava ver com os próprios olhos. Então, pegou a lanterna e entrou no elevador. O botão do 13º andar estava brilhando. Ele não o havia apertado, mas o elevador começou a subir. Sozinho, Marcos sentiu um frio subir pela espinha. O elevador continuava subindo, lentamente, como se algo invisível puxasse cada andar para cima. 10º andar, 11º andar, 12º andar. Ele prendeu a respiração. Se o painel marcasse o número 13, ele sabia que algo estava muito errado. O indicador brilhou em vermelho. 13º andar. As portas deslizaram para os lados. Escuridão. A luz fraca do elevador iluminava apenas um pedaço do chão, revelando um carpete surrado, gasto como se incontáveis pés tivessem passado por ali. Mas aquele andar não existia. Marcos engoliu seco, o queixo apertado, a lanterna trêmula nas mãos. Ele esticou o braço e iluminou o corredor. Parecia um andar qualquer do prédio, mas algo estava errado. A arquitetura não batia. As portas eram todas iguais, sem números, sem placas, sem fechaduras. Apenas uma sequência interminável de entradas idênticas, se perdendo na penumbra. E então, os sensores do prédio ativaram. Marcos ouviu o som familiar do sistema reconhecendo o movimento. Mas ele não tinha saído do elevador ainda. O ar ficou denso, carregado por um cheiro estranho, mofo e algo metálico, ferroso, como sangue seco. O elevador piscou, e então ele desligou. A escuridão caiu sobre ele como uma cortina fechando um espetáculo. E no silêncio absoluto, um som se arrastou pelo corredor. Passos. Alguém ou algo estava ali e estava se aproximando. O silêncio no corredor era tão profundo que Marcos podia ouvir o próprio coração batendo no peito. A lanterna do celular tremia em sua mão, a luz oscilando conforme ele apontava pelo corredor. Os passos haviam cessado, mas ele sabia, não estava sozinho ali. Ele pressionou o botão do elevador repetidamente, os dedos duros de tensão. Nada. O elevador estava morto. Marcos inspirou fundo.
precisava manter a calma. Seu rádio de comunicação estava no bolso. Ele puxou o aparelho, apertou o botão para falar. Aqui é o segurança Marcos. Eu estou no 13º andar. O som estático do rádio preencheu o ar. E então, uma voz surgiu, baixa, rouca, familiar. Você não devia estar aqui. Marcos congelou. A voz era a dele mesmo. Não era possível. A linha ficou muda. E então, os passos recomeçaram. Marcos girou a lanterna para o final do corredor. Uma sombra estava lá, estática, parada no escuro, observando. Ele tentou dar um passo para trás, mas o chão pareceu prender seus pés. O ar ficou mais denso. Seu corpo estava travado, como se algo invisível estivesse empurrando contra ele. A sombra se moveu, devagar, em sua direção. Cada passo reverberava pelo corredor, um som úmido como pés descalços em um piso molhado. Marcos queria correr, queria gritar, mas algo dentro dele sussurrava: se correr, ele vem atrás. A lanterna piscou. Por um segundo, tudo ficou escuro. E então, a sombra estava mais próxima. Agora ele podia vê-la. Seu rosto era ele. Uma versão dele mesmo, pálida, magra, os olhos fundos e vazios, a pele marcada por algo que parecia tempo. Tempo demais ali dentro. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. Só o silêncio. E então Marcos percebeu. A sombra estava usando seu uniforme, seu próprio crachá, e segurava algo na mão, um rádio idêntico ao seu. Os dois ficaram ali, frente a frente, dois Marcos. Um deles não deveria existir. O verdadeiro não sabia mais quem era. E então, a outra versão sorriu. Marcos sentiu um arrepio subir pela espinha. O outro ele continuava parado, olhando-o fixamente com aquele sorriso errado. A boca parecia se mover como se quisesse dizer algo, mas nenhum som saía. E então ele levantou a mão. O rádio idêntico ao de Marcos estava em sua palma. E foi aí que Marcos percebeu. O rádio do impostor estava ligado. O estático começou a ficar mais alto, e no meio da interferência ele ouviu uma voz, uma gravação, sua própria voz. Aqui é o segurança Marcos. Eu estou no 13º andar. Era exatamente o que ele dissera minutos antes. A gravação se repetiu. E então, continuou, eu estou no 13º andar faz anos. O sangue de Marcos gelou. Anos, ele nunca tinha estado ali antes. Tinha? O impostor deu um passo à frente. E então Marcos viu. Atrás dele havia uma porta, uma sala escura, com telas, várias telas, monitores de segurança exibindo gravações em preto e branco, o elevador, os corredores, a recepção, e então ele mesmo. Marcos estava ali no monitor dentro do 13º andar, o mesmo uniforme, o mesmo rosto. O relógio no canto da tela marcava a data, mas o ano estava errado. 2013. 10 anos antes, o impostor estendeu o rádio para Marcos. A boca se moveu novamente e, dessa vez, um som saiu, baixo, sussurrado. Hora de voltar. Marcos recuou. O rádio dele caiu no chão, se espatifando em pedaços. As luzes no corredor piscavam freneticamente. Os monitores começaram a exibir apenas ele. Várias versões suas, em diferentes momentos. Entrando no 13º andar, sempre voltando, sempre preso. A sala escura começou a girar ao seu redor. Os monitores se apagaram, um a um, até restar apenas um único reflexo na tela negra. E não era o dele, era o outro Marcos. Ele abriu a boca novamente, e dessa vez Marcos ouviu perfeitamente. Dessa vez, é você quem fica. Marcos tentou correr, mas o chão desapareceu sob seus pés. A sensação era como se estivesse caindo em um poço sem fim. O ar ficou pesado, as paredes pareciam se fechar, e então ele acordou. De volta ao elevador, o visor piscava. Térreo.
O painel mostrava apenas os andares normais. O 13º andar não estava mais ali. Seus dedos tremiam quando apertou o botão. As portas se abriram. O saguão do prédio estava vazio. Silêncio absoluto. Mas algo estava errado. O relógio na parede. Ele marcava 3h33 da manhã. Mas o modelo era diferente. A recepção estava mais velha. Os móveis não eram os mesmos. O segurança que deveria estar no balcão não estava lá. Foi quando Marcos olhou para o vidro refletindo sua imagem. E seu coração quase parou. O uniforme estava gasto, desbotado, como se tivesse sido usado por anos. Seus cabelos, que antes eram curtos, agora estavam um pouco mais compridos. Havia olheiras profundas sob seus olhos. Ele parecia mais velho. A boca secou. Ele puxou o celular do bolso. As mãos tremiam enquanto desbloqueava a tela. A data piscou. 3 de fevereiro, 2024. 10 anos depois do momento em que entrou naquele andar. 10 anos. O rádio no bolso chiou repentinamente. Marcos engoliu seco. Com mãos suadas, ergueu o rádio até o ouvido. A voz que saiu do outro lado era a dele. Aqui é o segurança Marcos. Eu estou no 13º andar. A mesma gravação. Mas dessa vez, ela continuou. Eu estou no 13º andar. Faz anos. E então? Agora é sua vez. Antes que pudesse reagir, algo se moveu no vidro. O reflexo. O outro Marcos, sorrindo. As luzes do prédio piscam violentamente. Marcos grita, virando-se. Mas não há mais ninguém ali, somente ele e o rádio, sussurrando uma última frase. Dessa vez é você quem fica. O rádio caiu no chão. Marcos recuou, ofegante. A porta do elevador ainda estava aberta. Ele precisava sair dali. Correu até a saída do prédio, empurrou a porta de vidro, mas ela não se moveu, trancada. Tentou puxar, nada. O desespero crescia. Ele olhou ao redor. Tudo estava vazio. As ruas, o estacionamento, até mesmo a cidade além das janelas. Nenhum som, nenhuma luz, nada. Era como se o mundo inteiro tivesse desaparecido. A respiração de Marcos ficou irregular. Ele puxou o celular, discou um número qualquer, sem sinal. A única coisa que funcionava era o elevador, as portas ainda abertas, o painel piscando, o botão do 13º andar, brilhando sozinho. Ele ouviu um barulho, baixo, longe, passos arrastados. Marcos se virou lentamente e congelou. No corredor escuro, vindo da direção do elevador, uma silhueta apareceu. Alguém idêntico a ele. O mesmo uniforme, o mesmo rosto. Mas algo estava errado. O outro Marcos parecia desgastado, como se tivesse passado anos ali dentro. Seus olhos eram fundos, sua pele pálida. Ele sorriu e então sussurrou uma única palavra: troca. As luzes do prédio piscam violentamente. O chão parece sumir. Tudo desmorona. E num piscar de olhos, Marcos está de volta. Dentro do elevador. O visor marca 13º andar. As portas se abrem. A escuridão do corredor o engole. E lá fora, o outro Marcos agora está livre. O prédio retorna ao normal. Os sons da cidade voltam. A recepção se ilumina. Tudo segue como se nada tivesse acontecido, exceto por uma coisa. Lá dentro, escondido no 13º andar, Marcos espera, preso naquele ciclo, esperando o próximo segurança curioso, para finalmente poder dizer a mesma palavra: troca.